dia, sim, menino. Bom dia, dona moça. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da célula. Na verdade, já quase finalizando aí o estudo da célula. E hoje a gente vai falar de células animais. Na verdade, hoje a gente vai falar de algumas especificações, de algumas especificidades dessas células animais. Por quê? Quando a gente conversou sobre células vegetais, a gente viu que células animais e vegetais, elas são similares em diversos aspectos, mas tem algumas coisas, algumas estruturas que são diferentes entre elas, e é sobre essas diferenças que a gente vai falar hoje para nos ajudar a separar esses dois tipos de célula. Mas vamos ver melhor aqui no nosso quadro. Então aqui nós temos a representação de uma célula animal, ok? E aqui a gente vai ter algumas estruturas que estão presentes ou não nessas células animais. Primeiro, vacúolo. Célula animal tem vacúolo? Sim, células animais podem ter vacúolos pequenos, geralmente que a gente chama de vacúolos alimentares ou vesículas alimentares. Se vocês se lembrarem, quando a gente falou de fagocitose, pinocitose, a gente falou que quando acontece esse fenômeno, se forma essa vesícula, esse vacúolo aí dentro da célula. Mas geralmente são estruturas menores que ocupam pouco espaço dentro da célula, diferente daqueles vacúolos das células vegetais, e como a gente viu na aula anterior, são vacúolos grandes, né, que ocupam boa parte da célula. Então, célula animal pode ter sim vacúolo, mas geralmente esses vacúolos são pequenos. E cloroplasto? Será que célula animal tem cloroplasto? Não, né, gente? Célula animal não tem cloroplasto. Cloroplasto são estruturas responsáveis por fotossíntese, organelas responsáveis por fazer fotossíntese. E célula animal não tem cloroplasto, ou pelo menos não produz o cloroplasto. E o colesterol, né? O colesterol, gente, é uma molécula, é um lipídio que está presente somente em células animais. Então, é um esteroide que ajuda a dar fluidez à membrana plasmática. Entre outras funções, o colesterol ajuda a dar fluidez à membrana plasmática e só está presente na membrana plasmática de células animais. Células vegetais podem ter outros tipos de esteroides que ajudam ali na sua membrana plasmática, mas colesterol só células animais têm, ok? E centríolos, será que células vegetais e animais têm centríolos? Na verdade, algumas plantas não vão ter centríolos e todos os animais têm centríolos, ou pelo menos a grande parte, né, das células animais tem centríolos. Ah, professora, mas eu já esqueci o que é esse negócio de centríolo, não sei mais. Centríolos, gente, são essas estruturas aqui, ó. Na verdade, nessa célula não está dando para ver muito bem, mas são essas estruturas aqui, que estão envolvidas na divisão celular, principalmente na divisão celular, tá? Então, todas as células animais vão ter esses centríolos, mas alguns vegetais não têm centríolos. E lisossomos, será que os dois tipos de células vão ter lisossomos? A gente viu lá, quando a gente falou de lisossomos, que fica aí uma discordância entre alguns autores em relação a esses lisossomos. Será que células vegetais têm lisossomos? Fica aí essa discordância. Mas células animais têm sim esses lisossomos. E parede celular? Será que células animais têm parede celular? Lembrando que a parede celular, né, é um tipo de matriz extracelular presente lá nas células vegetais, que é uma parede rígida, confere proteção a essas células vegetais. E as células animais, elas têm parede celular? Não, elas não têm parede celular. Mas elas têm sim algumas estruturas que conferem alguma proteção a essas células, que é o que a gente vai ver agora nesse outro quadro aqui. Então, essa estrutura que confere aí alguma proteção à célula, alguma proteção mecânica e química às células animais, são essas estruturas aqui que a gente chama de glicocálice ou glicocálix, tanto faz, tá? Pode ser qualquer um dos dois nomes. Então, a maioria das células animais, com algumas poucas exceções, tem esse glicocálice aí, que está ali em volta da célula, logo depois da membrana plasmática. Esse glicocálice, ele fica aqui assim, ó, do lado de fora da célula, logo depois da membrana plasmática e ligado a essa membrana plasmática, conferindo alguma proteção às células animais
que não possuem parede celular, mas possuem esse tal desse glicocálice aqui, tá? Somente animais têm esse glicocálice? Será que somente células animais têm esse glicocálice? Na verdade, alguns protistas, alguns outros organismos podem ter esse glicocálice, mas é importante que a gente tenha em mente que célula vegetal não tem esse glicocálice. Ele está presente em células animais e em alguns outros organismos. Mas vamos ver melhor como é que é esse glicocálice aqui, e para isso a gente vai ter que mudar de cenário. Então aqui a gente tem a representação de uma membrana plasmática, onde a gente observa aqui os fosfolipídios formando a membrana plasmática e aquelas proteínas inseridas aí na membrana plasmática. E aqui está o glicocálice, que são essas estruturas sobressalentes à membrana plasmática. Aqui nessa representação a gente vê também a matriz extracelular, que é esse emaranhado que está aqui, só que a gente não vai falar de matriz extracelular agora, a gente vai deixar para falar de matriz extracelular quando a gente estiver falando dos tecidos, tá? E aqui a gente também observa o colesterol, que é aquele lipídio que fornece e dá alguma fluidez a essa membrana plasmática que está presente somente em células animais. Então, vamos ver esse glicocálice aqui, como é que ele é. O glicocálice, como eu falei no início, ele é uma extensão da membrana plasmática, tá? Ele está ligado à membrana plasmática. E ele é formado de glicoproteínas, glicolipídios. Ah, professora, já esqueci o que é glicoproteína, glicolipídio, não sei mais o que é isso. Glicoproteínas, gente, são proteínas ligadas a glicídios, ou a carboidratos, ou a açúcares. Glicídio, carboidrato, açúcar, hidrato de carbono, é basicamente a mesma coisa. Então, um carboidrato ligado a uma proteína forma, então, uma glicoproteína. Enquanto que glicolipídios é um carboidrato, ou um glicídio, ou um açúcar ligado a um lipídio. E aqui a gente observa esse carboidrato ligado aos lipídios da membrana plasmática. Então, essa é a composição do glicocálice. Ele é composto principalmente de glicoproteínas e glicolipídios. E entre esses compostos, a gente tem os proteoglicanos, que fazem parte desse glicocálice, e a fibronectina, que também faz parte do glicocálice. Talvez a fibronectina seja a glicoproteína mais abundante no glicocálice ali. E aqui, ó, nessa outra imagem, essa fotomicrografia, a gente observa que a membrana plasmática da célula e o glicocálice. O glicocálice, então, formado aí de glicoproteínas e glicolipídios, formando esse emaranhado frouxo aí que está em volta da célula. Agora, qual a função desse glicocálice? Eu falei para vocês lá no início que o glicocálice ele fornece alguma proteção a essa célula e, de fato, ele pode fornecer proteção química e mecânica para a célula. Ele pode, então, evitar com que a célula entre em contato com produtos tóxicos, por exemplo, mas ele também fornece proteção mecânica, proteção contra choques mecânicos. Mas o glicocálice também evita ligações indesejáveis para a célula. Todas aquelas ligações de São Paulo lá é o glicocálice que evita. Ei, não, não é isso não, gente. Na verdade, o glicocálice, então, ele evita com que a célula se ligue com outras células que não seria uma ligação vantajosa para ela. A célula não quer ser parceira daquela outra célula, então o glicocálice evita essa ligação e evita também ligação com outras moléculas que também não seriam vantajosas para essa célula. O glicocálice, então, evita essas ligações. Mas, ao mesmo tempo que ele evita essas ligações, ele pode ajudar no reconhecimento entre as células, fazendo aí, então, a adesão celular, promovendo a adesão celular, tanto as células umas às outras, quanto as células a outras moléculas. E o glicocálice também tem uma importante função na mitose, no que a gente chama de inibição por contato. Porque o que acontece? As células elas estão ali realizando mitose, digamos que para formar um tecido. Aí elas vão se dividindo ali até elas se encontrarem. Né? Quando elas se encontrarem aqui, esse glicocálice reconhece essas células, reconhece que elas se encontraram e avisa para o organismo, olha, já chega de mitose aqui, já deu de mitose aqui. Só que
Se existe algum defeito nessa estrutura química, nessa estrutura funcional desse glicocálice, essas células elas podem começar a se dividir descontroladamente, porque não houve essa inibição aqui por contato. E se elas começam a se dividir descontroladamente, é o que a gente chama de tumor ou câncer. Então, existe aí essa ligação entre o câncer ou a formação de células tumorais e defeitos funcionais no glicocálice. E uma outra função do glicocálice é em relação à tipagem sanguínea, em relação aos tipos sanguíneos, porque algumas proteínas que estão no glicocálice é o que a gente usa como marcadores para tipos sanguíneos. Ah, se tem essa proteína aqui, por exemplo, no glicocálice, a gente vai dizer que o indivíduo é do tipo AB. Se tem essa outra proteína aqui, a gente vai dizer que o indivíduo tem o sangue do tipo A, e por aí vai. Só que a gente não vai falar disso agora, a gente vai deixar para falar disso quando a gente estiver falando de sistema BO de tipagem sanguínea, ok? Mas só para vocês saberem que existe essa relação entre o glicocálice e os tipos sanguíneos. Agora, nós sabemos que essas células elas se juntam para formar tecidos, órgãos, sistemas de órgãos, e para que elas se juntem, para que elas consigam fazer isso, é preciso com que elas se intercomuniquem, com que elas tenham sítios de ligação aí, de intercomunicação e de junção entre elas. Essas junções são as junções intercelulares, que no caso das células animais são as junções oclusivas, as junções aderentes, os desmossomos e as junções comunicantes. Essas junções, esses sítios de comunicação e de ligação entre as células, são especialmente comuns nas células do tecido epitelial, tanto do tecido epitelial interno como externo, promovendo aí a ligação entre essas células. E a primeira dessas junções que a gente vai ver são as junções oclusivas. Como o próprio nome já indica, né, são junções que fecham, que fazem aí a oclusão entre duas células. Então, aqui nessa representação, a gente vê uma célula aqui e suas vizinhas, e aqui a junção oclusiva fechando aí entre essas duas células. Nessa outra representação aqui, ó, talvez dê para a gente entender melhor, aqui está representada a membrana plasmática de uma célula e aqui de outra célula, e aqui aquelas proteínas transmembrana, ou seja, aquelas proteínas que atravessam a membrana das células. Então, essas junções oclusivas, elas são formadas por feixes de proteínas transmembranas que se ligam aqui fortemente fazendo a oclusão. Porque o que acontece? Normalmente, existe um espaço de 20 nanômetros entre uma célula e outra. Só que essa junção oclusiva, ela vai fechar esse espaço, não permitindo com que exista esse espaço aí intracelular entre essas duas células. E isso é especialmente comum nas células intestinais, porque essas junções oclusivas, elas vão fechar ali o espaço intracelular, obrigando aqueles nutrientes do conteúdo intestinal a passar através da célula, ao invés de passar do espaço intracelular, fazendo com que a célula, então, ela aproveite esses nutrientes aí mais facilmente. E um outro tipo de junção são as junções aderentes, que estão aqui representadas logo abaixo aqui das junções oclusivas, e elas são similares às junções oclusivas, só que elas não fecham totalmente o espaço intracelular. Elas juntam ali as duas células, mas elas não selam totalmente o espaço intracelular. Mas assim como as junções oclusivas, as junções aderentes também são formadas de proteínas transmembrana, só que essas proteínas transmembrana das junções aderentes, elas estão ligadas aos microfilamentos de actina, como a gente vê representado aqui, ó. Então, aqui a gente tem a membrana plasmática e essas proteínas transmembranas aqui ligados a esses microfilamentos de actina. Ah, professor, o que é esses microfilamentos de actina mesmo? Microfilamentos de actina são estruturas que compõem o citoesqueleto da célula. Se você não viu essa aula ainda, volte um pouquinho lá,
veja a aula sobre citoesqueleto da célula para compreender melhor isso aqui, ok? Então, essas proteínas transmembrana da junção aderente estão ligadas a esses microfilamentos de actina aqui, ligando aí indiretamente o citoesqueleto de uma célula e outra. Então, a função dessa junção aderente é ligar as duas células, e elas são especialmente mais abundantes, mais comuns nas células musculares cardíacas, para fazer aí a junção, promover a junção das células, mesmo com os batimentos cardíacos fortes. Então, essas células musculares cardíacas vão ter junções aderentes modificadas, que é para promover essa junção, manter as células ligadas mesmo com os batimentos cardíacos durante a vida toda do indivíduo. E um outro tipo de junção são os desmossomos, que estão aqui representados. Os desmossomos, então, eles são pontos de solda entre uma célula e outra, e talvez dê para a gente ver melhor aqui nessa imagem. Então, aqui a gente vê representado uma célula, e aqui a sua célula vizinha, e aqui em amarelo a gente vê os desmossomos ali. E de cada um desses desmossomos, a gente vê que saem filamentos intermediários, que também são componentes do citoesqueleto, tá? Então, desses desmossomos aí, esses filamentos intermediários, ligando os desmossomos uns aos outros, fazendo aí esses pontos de solda de ligação entre essas células. E um outro tipo de junção, a última, mas porém não menos importante, são as junções comunicantes, também chamadas de gap junctions ou junções de gap. Essas junções, elas são meios de comunicação intercelular, então são locais de comunicação entre as células. Talvez aqui a gente consiga ver melhor essas junções comunicantes. A gente observa aqui que tem espécies de poros nessas junções comunicantes para a ligação e para a comunicação entre as células. Então, são formados esses canais estreitos aqui entre as células, onde o citoplasma de uma célula e outra se torna contínuo e permite, então, a passagem de moléculas pequenas, de íons, de sais ali entre as duas células. E elas são presentes, especialmente presentes em células epiteliais, nervosas e musculares. Então, aqui só para encerrar, para resumir um pouco o que a gente acabou de falar, a gente viu que as células animais têm o glicocálice. Apesar desse glicocálice ele não ser exclusivo de células animais, ele está ali presente, ele promove o reconhecimento celular, a proteção celular, e ele está aqui ligado à membrana plasmática, mais do lado de fora ali da célula, fazendo ali essas funções. E a gente viu também que uma outra especialização das células animais são as junções intercelulares. A gente viu, então, lá na aula de célula vegetal, a gente viu que as células vegetais também têm esses pontos de ligação, de comunicação entre as células. Só que, no caso das células animais, esses pontos de ligação, de comunicação entre as células são as junções oclusivas, as aderentes, os desmossomos e as junções comunicantes. Ah, professora, mas é só isso que separa célula animal de célula vegetal? Não. Existiria muito mais coisa para a gente falar aqui, muito mais detalhes moleculares, mas eu acho que no contexto da citologia, esses são os mais importantes. Essas são as especializações mais importantes, ou pelo menos as que eu mais vejo caindo nos vestibulares aí afora e no Enem. Então, eu acho que isso aqui é suficiente para a gente separar, pelo menos por hora, né, para a gente ter uma noção melhor do que é estrutura de célula animal e do que é estrutura de célula vegetal, ok? E agora, como sempre, para terminar, vamos fazer um exercício. E é uma questão que caiu no vestibular da Universidade de Vila Velha em 2018. Ao se observar um tecido ao microscópio, é possível constatar que as células desse tecido são separadas por envoltórios que permitem trocas de substâncias com o meio externo. Esse envoltório é a membrana plasmática, que se apresenta fluida e muito delicada. A evolução propiciou modificações na superfície da célula, resultando maior resistência da membrana, sem, entretanto, interferir na permeabilidade. Considere seus conhecimentos sobre o assunto e assinale a afirmativa correta.
Então aqui, ó, a gente vê que ele já nos dá uma pista aqui do que ele nos vai cobrar, o que ele vem falando de maior resistência. Então ele já nos dá uma pista do que ele vai cobrar. Mas vamos ver aqui as opções. Letra A. O glicocálice é um envoltório presente em todas as células vegetais e protistas? Não, né, gente? Glicocálice em célula vegetal, eu falei para vocês no início dessa aula que não está presente em células vegetais. Então, essa letra A está falsa. Letra B. O glicocálice é formado por uma camada frouxa de glicídios associados aos lipídios e às proteínas da membrana? Sim, né? Essa daqui pode ser a nossa resposta, mas vamos ver as outras. Letra C. A parede celular, por sua vez, é uma estrutura menos rígida do que o glicocálice e é encontrada somente nas células vegetais e cianobactérias. Gente, parede celular menos rígida do que o glicocálice, não, né? A gente viu que a parede celular é uma estrutura rígida e confere proteção às células vegetais, enquanto que o glicocálice é uma camada mais frouxa. Então, essa letra C aqui não é, essa letra C também está falsa. Letra D. Em alguns vegetais é possível reconhecer a presença de um único envoltório celular, a cápsula, cuja composição varia de acordo com a espécie vegetal. Gente, vegetais, um único envoltório celular? Não. Geralmente, as células vegetais, elas vão ter a parede celular e a membrana plasmática, tá? E aqui ele vem falando também de cápsula. A gente não falou disso, mas a cápsula é uma estrutura presente normalmente em bactérias. Então, essa letra D também está errada. Ficamos com a letra B de briófitas. Então é isso, minha gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ajudado vocês. Dúvidas, críticas, sugestões, deixem aqui nos comentários. Mas se você gostou dessa aula, deixe o seu curtir aqui para que o YouTube entenda que essa aula é relevante e a gente consiga espalhar aí a palavra da biologia para mais pessoas, ok? Então é isso, até mais e até a próxima.